Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula e aí a gente vai tratar um pouquinho sobre um assunto que já foi falado. Estou falando da Mesopotâmia e hoje a gente vai assim explanar algumas informações extras acerca dessa civilização que surgiu aí no Oriente Médio. E é uma civilização muito importante ainda hoje para as nossas civilizações e também tem registros históricos e leis que permanecem até hoje. Tá bom? Então, colocando na tela aqui o que seria a Mesopotâmia, é uma civilização que surgiu no Oriente Médio, onde hoje se localiza o Iraque, né? E se desenvolveu aí na Antiguidade com relação a uma brilhante civilização. Essa Mesopotâmia contemporânea é considerada uma civilização riquíssima, em que foram construídas muitas coisas importantes e que a gente tem pouco vestígio, porque a civilização foi feita com tijolo cozido, visto que lá na região faltavam pedras e moravam eles nas margens de rios, então era mais fácil eles fazerem tijolos, e então a maior parte dessa civilização ou dessas construções caíram, porque diferente da civilização egípcia, não eram construídas por pedras, e sim por tijolos, ok? Então essa civilização mesopotâmica, ela é localizada no Crescente Fértil. Essa área aí que aparece no slide, que tem a forma de uma meia-lua, ou de uma lua crescente, né? Por isso que tem o nome Crescente Fértil. E ela significa terra entre rios. Então, você sabe que ela tem o nome Crescente Fértil, que tem a forma de uma lua crescente. E Mesopotâmia significa já terra entre rios. Lá tiveram as primeiras cidades, é considerado assim um berço da civilização, porque lá surgiram as primeiras cidades organizadas. E também lá nós temos o primeiro registro de escrita, que seria a escrita cuneiforme. Okay? Lá na Mesopotâmia Antiga, como vocês podem ver aí, é a região onde hoje é o Iraque. Localiza-se hoje ali próximo ao Iraque, como vocês podem perceber aí nesse mapa. Essa região da Mesopotâmia hoje está aí na região do Oriente Médio, onde hoje se localiza o Iraque. Ok? Então, o que é uma civilização para começar, já que a gente falou que a Mesopotâmia foi uma das primeiras civilizações? Civilização seria uma organização social complexa, muito difícil, né? E ela quer dizer cidade, vem da palavra latina, civitas, que quer dizer cidade. Então, é uma organização em cidade. Existem outras palavras para designar essa ideia, mas a gente vai falar em civilização e eu quero que vocês entendam civilização como um conceito bem complexo de uma organização de pessoas, que tem leis próprias, cultura, uma organização própria. Ok? Passando à nossa próxima parte aqui, você pode ver a civilização da Mesopotâmia com referência ao mapa mundi, ao mundo. Você pode ver aí que ela se localiza ali no Oriente Médio, né? na região ali do Oriente Médio, pós-África. E aí nós temos aí o que nós chamamos de sociedades hidráulicas, porque a Mesopotâmia ela se desenvolveu através do Crescente Fértil, e esse Crescente Fértil ele floresceu de certa forma entre os rios, né? E a sobrevivência das pessoas elas vinham através da água, então eles canalizavam a água, a cidade ela toda irrigada, e essa civilização só foi possível graças aos dois rios que circundam a Mesopotâmia, chamados de Rio Tigre e Rio Eufrates, certo? Então aqui nós temos os dois rios, né? O Rio Eufrates do lado esquerdo, o Rio Tigre do lado direito, e entre esses dois rios nós temos a Mesopotâmia, que significa justamente terra entre rios. Okay? Uma característica geral que vocês podem perceber sobre a Mesopotâmia é justamente a organização política que eles tinham. Então, politicamente, a Mesopotâmia tinha um rei ou imperador, que era governante, né? Esse rei ou imperador era considerado representante dos deuses, tinha poderes supremos. Ele governava essas cidades, que chamavam de cidades-estados, e essas cidades tinham governantes próprios, ou seja, existia um rei supremo que governava outras cidades menores, então existia uma subdivisão de poderes. Na economia, a agricultura, como vocês já devem saber, que a gente já tinha falado antes, era uma das principais atividades, e também eles praticavam a criação de alguns animais, a pecuária, né? Então, com relação à sociedade mesopotâmica, nós podemos ver essa pirâmide organizacional, em que no topo dela nós temos o rei, que era o portador do poder divino, que governava tudo. Abaixo desse rei nós tínhamos os sacerdotes, os nobres, que eram os ricos, e os chefes militares, que faziam parte de uma minoria privilegiada. Abaixo desse nós tínhamos os funcionários do Estado, posso dizer assim, fiscais, escribas, comerciantes, que tinham melhores condições
E abaixo de tudo isso, na base da pirâmide, sustentando o resto, nós tínhamos aí o povão, a galera que trabalhava mesmo, os escravos, os trabalhadores, os pobres, as pessoas que sustentavam a classe mesopotâmica. Então aí nós temos uma organização social do que era a antiga Mesopotâmia, ok? A religião na Mesopotâmia, ela era considerada politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, e esses deuses poderiam ser ligados à natureza, às emoções humanas, e eles buscavam agradar esses deuses, né? Então era comum na Mesopotâmia a prática também das adivinhações, de magias, eles acreditavam na existência de heróis, de demônios, né? Tudo isso era comum na Mesopotâmia antiga. E uma das construções principais dessa Mesopotâmia, que aparece aí na tela, é o que eles chamam de zigurate, né? É uma construção que tinha o formato de uma pirâmide, basicamente seria uma pirâmide, porém ele tinha uma espécie de degraus, eles eram organizados para ter degraus para subir. E eles eram considerados, além de um templo, né, usado também como um observatório para olhar as estrelas, um observatório astronômico. Possuíam também no interior alguns celeiros, áreas para tratamento de doentes, oficinas. Então eles tinham uma função importante de ligar o homem aos deuses, né, que supostamente viviam na Mesopotâmia. Então o zigurate era meio que esse templo, né, essa construção que tinha um formato de uma pirâmide, ok? Então aí nós temos a organização de um zigurate, como vocês podem ver, mais ou menos como ele era, né, uma construção gigantesca. E a arquitetura da Mesopotâmia, elas também tiveram um ponto importante, né? Eles construíram principalmente templos e palácios, e na pintura e na escritura, ou na escultura, eles também tinham aí alguns artefatos que foram encontrados, né? E tinha uma coisa importante, na Mesopotâmia eles também dividiam um tempo parecido como nós dividimos aqui. A divisão do ano em 12 meses, né? A semana já era em 7 dias e o dia em 24 horas, ou seja, o calendário como nós conhecemos hoje já era conhecido na antiga Mesopotâmia, certo? Então, de certa forma, eles também criaram aí a matemática, a contabilidade, e eles tinham muitas atividades ligadas aos templos, né? Os templos, nos templos religiosos, eles ensinavam tudo isso. Eles tinham medidas para todas as coisas, eles inventaram aí muitas coisas, inclusive a atribuição da invenção da roda, de modo comercial, também atribuída aos mesopotâmicos, né? As carroças, os carros de boi, eles também são atribuídos a eles, também acredita-se que eles criaram esses elementos. Então, com relação à escrita, nós temos uma das coisas principais e mais importantes acerca dos mesopotâmicos, que é a invenção da escrita cuneiforme, ou seja, os símbolos tinham forma de cunha, né? E esses sinais em forma de cunha eram escritos na argila. Então, a escrita cuneiforme é considerada a primeira forma de escrita do mundo e é atribuída também aos mesopotâmicos, ok? Vocês verem como eles eram importantes. Então, essa escrita era desenvolvida para registrar algumas atividades, para passar alguns ensinamentos, e ela tem uma coisa bem importante, ó. Ela é escrita assim. E aí eu vou mostrar para vocês agora na tela uma relação entre o nosso alfabeto, né, o A, o B e o C, e a escrita cuneiforme, né? Vocês podem ver aí que nós temos uma relação em que cada letrinha dessas era representada por esses pequenos símbolos que tem aí. Então esse era o alfabeto da escrita cuneiforme, por isso os mesopotâmicos são considerados tão importantes. Passando ao nosso próximo ponto, nós tínhamos vários povos que habitavam a Mesopotâmia, e eles brigavam, misturavam-se, né, procurando governar, eles entravam sempre em guerras. Mas nós temos assim os principais povos que moraram ou governaram a Mesopotâmia, seguindo essa ordem aí: os sumérios, os acádios, os babilônicos, né, os chamados amoritas, os babilônicos, também os assírios, os caldeus, que são os últimos povos dominantes da Babilônia, chamado também de neobabilônicos. Então, esses eram os povos que habitavam a antiga Mesopotâmia, ok? E uma das principais civilizações, a civilização suméria, é considerada a primeira e grande civilização da Babilônia, né? Os sumérios ocuparam aí uma grande parte dessa Babilônia e estabeleceram-se por volta de 3.200 a.C. Eles que construíram as primeiras cidades que a humanidade conhece hoje em dia, né? Primeira cidade dos sumérios, nós temos aí algumas, por exemplo, chamadas de cidades-estados, Uruk, Lagash, Eridu, Nippur. Essas cidades eram governadas pelos que eles chamavam de patesi.
né? E as terras eram consideradas propriedades dos deuses, ninguém tinha direito a essas terras. Então essa era a organização dos sumérios com relação às suas cidades, né? Eles desenvolveram muitas coisas importantes, como a agricultura, as relações comerciais. A primeira escrita, a escrita cuneiforme, também é atribuída aos sumérios. A roda e a construção dos dutos que levavam as águas. Tudo isso é considerado uma invenção suméria, certo? Então nós também tivemos aí o segundo povo, o povo acádio, né? O Império Acádio Sumeriano, e que eles dominaram essa região inteira, nessas cidades que estão circundando esses rios. E os acádios, ou o segundo povo que nós estamos falando, eles entravam constantemente em guerras, essas guerras internas, né? Que de certa forma foram enfraquecendo a política dos sumérios, facilitando a invasão. Os sumérios foram enfraquecendo porque estavam entrando em guerra, então eles foram dominados pelos acádios, né? Da unificação das culturas sumérias e acádia surgiu o primeiro império mesopotâmico. Então, de certa forma, eles foram se invadindo e aí governaram de certa forma juntos, né? Então, desses reis famosos da Mesopotâmia, nós tivemos o Sargão I, que governou em 2350 a.C., e ele unificou as duas Mesopotâmias, né? Ele foi responsável por dominar os sumerianos, ok? Então, o rei Sargão I era chamado de o rei dos quatro cantos, e ele tinha um exército bem poderoso, por isso que ele conseguiu governar os sumérios, ele conseguiu dominar a Mesopotâmia de um modo geral, ok? Então, esse aí seriam os acádios, ou a principal contribuição dos acádios, também um povo que dominou a Babilônia, que dominou os sumérios. Os amoritas, né, os antigos babilônios, eles invadiram as cidades-estados 2000 a.C., após a queda do povo sumério-acádio, ou da civilização suméria-acadiana, que era governada pelo Sargão I, né? Ergueram a cidade da Babilônia, que seria a principal centro comercial, e esses povos amoritas, eles tinham essa principal característica, foi a principal invenção deles, né? Dessa forma, o Império Babilônico ele teve assim, um crescimento muito maior, uma representação muito grande com relação ao Hammurabi, né? Um imperador chamado Hammurabi, que ele foi o ápice do Império Babilônico. O Hammurabi representa o rei supremo, que ele governou a Babilônia de modo completo e também foi considerado um grande legislador. E é aqui que vem um ponto importante. Hammurabi desenvolveu um dos primeiros códigos escritos, chamado Código de Hammurabi. E o que tem esse Código de Hammurabi? Ele é baseado na lei de Talião, uma lei antiga que diz que olho por olho, dente por dente. Dessa forma, cada pena deveria ser paga com uma pena equivalente. Um exemplo, se alguém arranca o olho de alguém, a pena desse deve ser ter o olho arrancado também, né? Então, os assírios, que foram os últimos povos dominantes da cultura babilônica, eles dominaram aí a região por volta de 883 a.C. e eles eram extremamente violentos e cruéis, né? O Assurbanipal, o rei mais famoso, ele dominou o Egito, e ele tinha a técnica do emparedamento, que era pegar pessoas e enterrá-las vivas, e ele também criou a biblioteca de Nivini, né? No Egito. Ele foi um dos responsáveis por isso. E os caldeus, outro dos povos babilônicos, eles foram os principais responsáveis pelas derrotas dos assírios e pela organização do novo império, né? Então aí, com os caldeus, nós temos o rei Nabucodonosor II, que ele conquistou Jerusalém e que ordenou a deportação dos judeus para a Mesopotâmia, ou seja, biblicamente isso é citado como cativeiro na Babilônia, né? E ele mandou construir também a Torre de Babel, os zigurates, um dos principais, e os jardins suspensos da Babilônia. E esse rei foi dominado pelos persas, né? Os caldeus. Então, aqui nós temos as ruínas do palácio de Nabucodonosor e algumas das construções que eram atribuídas a ele, jardins suspensos da Babilônia, que supostamente foi feito para a sua esposa, e também temos a Torre de Babel, a torre que tinha o objetivo de tocar o céu. Então aqui nós temos algumas informações sobre o povo babilônico, algumas outras informações novas, e vocês agora vão fazer a atividade, tá? Então espero que vocês tenham feito aí suas anotações, e o formulário vai ser disponibilizado agora. Façam com muito carinho, acertem tudo.
Um cheiro e até a nossa próxima aula.